Que clima de adoração mais gostoso! Como é bom estar na presença do nosso Deus! Dá vontade de não sair, dá vontade de não parar, dá vontade de ficar assim o tempo todo, só adorando, só adorando, só adorando, só adorando! Aleluia! Nós estamos aqui representando a comunidade Hope, os jovens da nossa igreja, a força da nossa igreja. E é nesse clima de adoração que nós vamos deixar uma palavra vindo da parte do Senhor para o seu coração. Então não fique disperso e receba a mensagem que o Senhor está trazendo para vocês nessas 12 horas de adoração. Amém? Glória a Deus, aleluias, que tempo maravilhoso, amém? Que tarde, que dia maravilhoso. Nessa mesma sintonia, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, do 22. Amém? Amém? A palavra diz assim, Atos 16, versículo 22. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para que guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram. Amém. Glória a Deus. E as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Amém? Até aqui tá bom. Quando nós pensamos sobre adoração, e a gente pesquisa sobre o significado da palavra adoração, lá no dicionário relata o quê? Que é o ato de se prostrar, de se render, de admirar, de exaltar. Mas aí, o que é a verdadeira adoração e o que é o estilo de vida em adoração? Aqui em Paulo e Silas, temos vários exemplos na Bíblia, né? Mas Paulo e Silas me chamou muita atenção, por quê? Porque Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam na cadeia, acorrentados. E aí, em meio a toda aquela situação, eles tiveram uma atitude de adorar, a atitude de cantar louvores a Deus. Eles oraram e após a sua oração, eles entoaram louvores. Então assim, a vida em adoração não é basicamente você só adorar, mas é o que você vai fazer depois da sua adoração, amém? Porque eu imagino que essa adoração toda que nós estamos vivendo aqui, Deus está se alegrando lá do céu. Deus inclinou para ouvir os nossos louvores e recebeu como cheiro suave. Mas e depois? E quando você sair dessa porta, você vai ter essa vida de adoração? A sua atitude vai louvar a Deus? Vai continuar louvando a Deus? Porque o que Paulo e Silas fizeram foi isso. Eles oraram, eles chamaram a atenção de Deus, mas depois eles tiveram atitude. Eles
continuaram cantando, em meio a todas as circunstâncias, eles continuaram louvando. E a gente tem vários outros exemplos. A gente tem o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que mesmo naquela situação, vivendo à margem da sociedade, ninguém dava nada por ela, ela ouviu que Jesus estava passando e ela teve uma atitude. Ela não ficou pensando, não, eu não vou conseguir, eu vou ficar aqui mesmo. Não, ela teve uma atitude, eu vou até ele. Creio eu, a Bíblia não relata, mas creio eu que ela pensou, se eu apenas tocar na veste dele, porque ali existe uma multidão. Ela, no pensamento dela, ela não ia conseguir chegar até Jesus e pedir para que Jesus orasse por ela. Mas ela pensou, se eu apenas tocar, se eu tiver apenas a atitude de tocar nas vestes dele, eu vou conseguir o meu milagre. E assim ela fez. Então que nossa vida, nosso estilo de vida seja um estilo de atitude, um estilo de adoração contínua. Que não seja apenas aqui, mas que possamos ter a atitude de nos levantarmos e renunciar. Porque a verdadeira adoração é a renúncia. É a renúncia ao nosso eu, à nossa carne, às nossas atitudes velhas. E que a cada dia a gente possa renunciar e viver na verdadeira adoração. No estilo de adoração, renunciando os nossos erros. Amém? Glória a Deus. Amém. Ei, amém. Você está preparado para uma vida de adoração? Eu ia chamar a Sheila aqui. A vida de adoração independe de onde você está e o que você está fazendo. Você precisa chamar a atenção de Deus. Paulo e Silas chamou a atenção de Deus na cadeia, e a cadeia não resistiu à presença do Todo-Poderoso. Amém? Paz e graça, queridos. A passagem que eu vou falar também é em Atos. Atos 16. Vou ler por volta do 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Algo interessante aqui, que eu vou ler também no 28. 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em voz alta: não te faças nenhum mal, que todos estão aqui. O que aconteceu? Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Aleluia. Queridos, eu estava lendo essa palavra e eu estava falando com Deus: meu Deus, o que é que eu vou ministrar? O que é que eu vou ministrar, meu Pai? O que é que eu vou ministrar? E Deus confirmando a mim durante esses dias que entramos num propósito de oração há dias aqui na comunidade. E o Senhor queimando ao meu coração, só confirmando. E aí me trouxe essa palavra de Paulo e Silas na prisão. Queridos, deixa eu falar para vocês. Paulo e Silas, eles foram presos, né? Tiveram suas vestes rasgadas e ainda foram apanhados com varas. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles na prisão. Naquele momento sobreveio um grande terremoto, que cadeias foram quebradas, correntes despedaçadas e portas se abriram. Eu vou ser brevemente aqui. E aí o Espírito Santo, nessa noite, ele me acordou falando: anote isso.
Se não tiver adoração, não há salvação. Fortemente ao meu coração, eu falei, meu Deus, eu tenho que anotar isso. Se não tiver adoração, não há salvação. Qual é a tua adoração nessa noite aqui? Paulo e Silas, eles adoraram. Paulo e Silas, eles adoraram na prisão. O carcereiro, ele estava dormindo. Quando ele acordou, as portas estavam abertas. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada naquele momento que ele despertou, que viu as portas abertas e os presos, ainda mais, eles estavam lá, eles não saíram. Olha que interessante. Eles não saíram daquele local, os presos, eles ficaram lá. Quando Paulo afirmou para o carcereiro, calma, calma, que está todo mundo aqui. Vocês que estão aqui nessa noite, o que é que está te aprisionando de adorar? O que é que está te aprisionando de abrir a tua boca, clamar pelo teu familiar? O que é que está te aprisionando de clamar, abrir a tua boca por uma cura, por um milagre? Paulo e Silas, naquele momento na prisão à meia-noite, eles clamavam por uma prisão aberta, por portas abertas, por cadeias quebradas, correntes quebradas. Nessa noite, queridos, se não tiver adoração, não há salvação. E por fim, o carcereiro, ele aceitou Jesus por disponível vontade. O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Aí Paulo e Silas falou, crê no teu Deus, que será salvo tu e a tua casa. Eu creio que será salvo eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite, que você possa se levantar como um adorador, como Paulo e Silas se levantaram à meia-noite para clamar ao nosso Deus, para que vidas cheguem para a casa do Senhor, que vidas sejam salvas, nessa noite, que cadeias sejam quebradas nessa noite, que correntes sejam quebradas, julgos despedaçados. Nessa noite, levante um clamor de adoração. Um clamor de adoração ao nosso Deus. Você que veio aqui nessa noite, se levante como um adorador. Um adorador que clama pelo seu familiar, um adorador que clama por uma cura. Deus, Ele quer que você se levante. Deus, Ele não quer que você fique sentado nessa cadeira. Eu creio que Paulo e Silas, naquele momento, eles clamavam a noite toda. E o carcereiro, eu creio que ele ouviu o clamor de Paulo e Silas. Nessa noite, levante-se, clame, abra a tua boca. E eu vou dizer mais uma vez, se não tiver adoração, não há salvação. Adore com todo o teu coração. Abre o teu coração nesta tarde. Adore com o teu coração. Se rasgue, se lance nessa tarde. Seja um adorador por excelência. Não pelo que você faz, mas assim pelo que Jesus é na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. E até aqui o Senhor tem ministrado. Amém? Louvado seja Deus. Amém, queridos. Que bênção. A verdadeira adoração, ela não apenas quebra as cadeias, não apenas quebra os grilhões, abre as portas, mas ela traz salvação. Amém, queridos? Quero chamar o jovem Anderson aqui. Jovem Anderson que tem servido na rede de homens, na rede de jovens. Eu quero dizer a vocês, nessa noite nós somos apenas um. Somos um em Cristo. E a verdadeira adoração, ela traz salvação. Amém, queridos? Paz e graça, queridos. Que bênção estar com vocês. Quero agradecer meus pastores por essa oportunidade, a liderança da Rede Hope, meu parceiro Léo do Vale. E como é bom, queridos, estar na casa do Pai. Como é bom, como é gostoso. Hoje eu confesso para vocês que é um dos dias mais felizes da minha vida. E como eu louvo a Deus e louvo essa comunidade por ter me proporcionado isso. Um dos dias mais felizes, mais alegres, mais intensos, em família, em comunidade.
E eu agradeço muito a Deus, eu louvo essa comunidade, a Deus pela vida dessa comunidade, por ter me proporcionado isso. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo 34 e versículo 35. Evangelho de João, versículo 34 e versículo 35. Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejam, os campos já estão prontos. Versículo 23. Mas a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais este momento, por mais uma meditação da Tua Palavra, por tudo que o Senhor tem se derramado e tem nos entregado aqui nesse dia. Que o Senhor possa nos edificar, Senhor, para sermos como Jesus de Nazaré. Esse é o propósito. Amém. Meus amados, existem 3 tipos de conhecimento. E para cada tipo de conhecimento, há 3 tipos de adoradores. O primeiro conhecimento está no nível da necessidade. Muitas vezes a gente se relaciona, busca as coisas por causa da nossa necessidade. O segundo nível de conhecimento é por causa do interesse, por causa da recompensa. E o terceiro nível de conhecimento é o nível de satisfazer a vontade do nosso Pai. E eu queria te convidar para você pensar um pouquinho hoje, que tipo de adorador você é? Em que nível, em que estágio da sua adoração você está? Você está nesse primeiro estágio, da busca a Deus por causa da sua necessidade? Você está nesse segundo estágio, da busca a Deus por causa da recompensa das bênçãos que Deus tem para dar para a sua vida? Ou você está nesse terceiro nível, desse terceiro estágio de adorador, de cumprir esse versículo 34, de fazer a vontade daquele que te enviou e realizar a sua obra? Em que estágio você está? É isso que o Espírito Santo, querido, tem promovido em nosso meio. Não sei se você tem percebido. A primeira canção, o primeiro cântico que nós cantamos aqui hoje foi sobre conhecermos a Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Conhecimento. A primeira ministração que foi ministrada aqui hoje foi sobre ser instrumento e não ter bênção. Ser bênção e não ter. E tudo isso, querido, tem a ver com a nossa consciência acerca da nossa identidade em Deus, da nossa natureza em Deus e do nosso propósito em Deus. Nesse texto aqui, você conhece a história e depois você vai meditar em casa. Tem esses 3 níveis de pessoas aqui. Tem a mulher samaritana com o seu cântaro de água, e talvez você esteja aqui hoje com o seu cântaro para ser cheio. Há os discípulos que vão à cidade comprar comida, satisfazer a sua necessidade. E tem Jesus, que mesmo cansado de viagem, está lá à espera da mulher samaritana. O nosso nível de adoração, querido, vai fazer com que, mesmo cansado, nós estejamos dispostos a sentar com as mulheres samaritanas deste mundo. O
O nosso nível de maturidade espiritual, de adoração, de ser um verdadeiro adorador, implica em gastarmos o nosso tempo, a nossa vida com essas mulheres samaritanas. Eu só vim aqui, querido, só para te esperançar um pouco, para que você firme a sua adoração em sua identidade de filho de Deus, em sua natureza de filho de Deus, em seu propósito como filho de Deus. Porque de nada vai adiantar de tudo que Deus está nos dando aqui nesses dias, e principalmente hoje, se você não estiver firmado em sua palavra. De nada vai adiantar. E a gente não pode desperdiçar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado durante todos esses dias, queridos. Deus está levando a comunidade Esperança para um novo patamar. Na verdade, ela já está. Mas tem mais gente que precisa vir para esse terceiro nível, para termos um crescimento sustentável. E eu só vim para te estimular, para você meditar um pouquinho sobre em que estágio você está. Em que estágio você está? Os discípulos foram para a cidade comprar comida e não levaram nenhuma pessoa para Jesus. Aquela mulher transformada, com a sua consciência de quem ela era, do que ela era formada e do seu propósito, ela trouxe toda uma cidade dos samaritanos para Jesus. A verdadeira adoração, queridos, não somente vai abrir as portas das cadeias, assim como Paulo e Silas, porque as portas se abriram, mas eles não saíram de lá, porque o propósito da porta aberta não era eles saírem de lá, mas era o carcereiro entrar para conhecer o plano da salvação, e só depois eles saíram. Isso é um estilo de adoração, queridos. Isso é um estilo de adorador. E é nesse nível de maturidade, de consciência de que nós estamos aqui para receber de Deus, para que nós sejamos os seus filhos e tenhamos a sua identidade, a sua natureza e o seu propósito, para que a gente saia daqui com essa consciência de fazermos a vontade daquele que nos enviou e realizar a sua obra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus é muito bom. O mais engraçado é que o Espírito Santo, ele liga todas as coisas, né? Estamos em um ambiente de adoração e além de tudo de revelação. Mas eu quero ler algo para vocês aqui, que está no livro de Mateus 16, versículo 13. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu, filho do homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o Pai que está no céu. Aleluia! Nós estamos em um ambiente de adoração, e a adoração ela vai trazer duas coisas para a sua vida. Primeiro, ela vai te levar a um ambiente de revelação. E Jesus, ele está aqui hoje, durante esse dia, durante essas 12 horas, porque ele quer revelar a face dele a nós. Às vezes eu ficava me perguntando: Jesus, por que os anjos cantam? Santo, Santo,
santo, santo. E o Espírito Santo, ele trouxe algo ao meu coração. E ele falou assim: sabe por que eles não cansam de cantar santo, santo, santo? Porque todas as manhãs Jesus, ele revela uma nova face aos anjos. Jesus revela quem ele é. Por isso que os anjos não cansam de cantar: tu és santo, tu és santo. E Jesus, ele quer trazer para as nossas vidas esse ambiente de revelação nele. Porque a contemplação da glória de Deus, ela vai te levar a uma revelação de quem ele é. Naquele momento, Pedro, ele teve uma revelação de quem Jesus era. Pedro, ele poderia falar assim: tu és Jesus, que foi o Salvador. Mas naquele momento, Pedro, ele teve a revelação do Cristo. Cristo é o ungido, o enviado, aquele que veio para salvar. Naquele momento, Pedro, ele não teve uma revelação do que Jesus veio fazer. Naquele momento, Pedro teve a revelação da natureza de Jesus. E Jesus, ele quer revelar a natureza dele para as nossas vidas. Segundo ponto é que a adoração, ela vai te levar a uma posição. A partir do momento que você tem a revelação de quem Jesus é, Jesus, ele vai te revelar quem você é. E é nesse ambiente que Jesus, ele quer te posicionar. É nesse ambiente que Jesus, ele quer te colocar. É nesse ambiente que Jesus, ele quer fazer você cumprir o seu propósito. É nesse ambiente que você vai ser a resposta para o mundo, para a criação que clama. É nesse ambiente que você, além de tudo, vai preparar o caminho para a volta de Cristo. A adoração, ela vai te levar a esses dois pontos: a revelação, e você vai para um lugar aonde Deus vai dizer quem você é, e você irá preparar o caminho para que Ele volte. E nós estamos aqui porque nós estamos dizendo: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Eu quero que você se coloque de pé neste momento. É, Jesus. Esse ambiente é teu, Pai. Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar. Deus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Jesus. Eu te peço, Jesus, que o Senhor se revele a nós nesse lugar. Que o Senhor continue se revelando o que o Senhor veio fazer e revelando a sua natureza, que é a natureza de filho. Libera, Jesus, libera a tua unção sobre esse lugar, Jesus. E nós clamamos a ti: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia.